Bebê reborn. Não se fala de outra coisa na internet, faz pelo menos umas 2 semanas que esse assunto explodiu e já virou até matéria no Fantástico. Esse domingo, no Dia das Mães, inclusive, o Fantástico fez uma matéria de uns 20 minutos sobre isso. Vários canais já deram sua opinião, a coisa tá escalando para níveis bastante absurdos, porque tem mulher levando o bebê reborn no médico, entrando na justiça para definir a guarda da boneca, enfim, não dá para saber direito o que é verdade, o que é mentira, o que é feito só para viralizar. Então, é um assunto com muitas camadas, que envolve muitas coisas relacionadas a comportamento, a antropologia, né, a natureza do ser humano. Então, eu acho que é importante trazer esse assunto aqui pro canal, não só pela polêmica, né, não só para surfar no hype, mas porque dá pra gente compreender bastante sobre o nosso próprio funcionamento a partir disso. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, ajude o Fio de Iradina a crescer e vamos ao vídeo. Bom, o primeiro ponto que eu achei muito curioso, assim, quando eu vi, é que na minha bolha, aqui na bolha dos conservadores, né, dos católicos e tal, eu vi muita gente dizendo que isso é um sintoma do feminismo, o feminismo que convenceu as mulheres de que ter filho é uma coisa ruim, de que elas não deveriam buscar maternidade, né, de que elas deveriam focar só na carreira. Então agora, essas mulheres que decidiram não ter filhos, encontraram nos bebês reborn uma forma de ter a maternidade de forma artificial, né, de preencher esse vazio, de preencher essa lacuna deixada pela falta dos filhos, pela falta da família. Mas, contudo, entretanto, todavia, eu fui pesquisar, né? Eu fui ver os vídeos dessas mulheres realmente antes de fazer esse vídeo aqui, para não falar só com base em achismo. E o que eu descobri que me deixou muito surpresa é que essas mulheres têm filhos biológicos, sim. Elas não são necessariamente mulheres que não tiveram família, que nunca se casaram. Pelo contrário, elas têm marido, alguns dos maridos participam do hobby e elas têm filhos, às vezes até mais de um. Tem um documentário, um mini documentário, que o Chico Barney fez, né? O Chico Barney é um jornalista aí que fala de Big Brother. Ele fez um documentário onde ele foi e o encontro dessas mulheres, né, no Ibirapuera, se eu não me engano, e ele conversou com várias delas, ele viu as bonecas, né, e tal. E a maioria das mulheres que ele falou, que ele conversou, tem filhos. Inclusive, alguns dos maridos estavam presentes, participando da coisa. E na matéria do Fantástico também, a mulher que foi entrevistada, né, que mostrou lá os 2 bebês dela, a matéria fala no começo que ela é casada e que ela tem 2 filhos adultos. Então, quando eu vi isso, eu pensei, tá, alguma coisa então tá escapando da análise conservadora. Não é só uma questão de não ter filhos biológicos, de não ter exercido a maternidade de verdade, né? Embora tenha esse fator também, tem alguns casos que me parece que são assim. Eu vi outra matéria da UOL, que mostra um casal gay, que aí no caso deles realmente obviamente eles não podem ter filhos biológicos. Eles até dizem que tentaram ter um filho de uma barriga de aluguel, mas não deu certo, porque a mulher teve algum problema de saúde lá. Então eles decidiram adotar o bebê reborn. Adotar. Mas apesar de terem esses casos, né, de pessoas que realmente estão usando esses bonecos como uma forma de suprir o vazio de uma maternidade que a pessoa não conseguiu exercer, que não pôde exercer, né, porque não teve filhos biológicos, esses casos não são a maioria. E isso eu achei muito interessante, porque então mostra que a coisa não é tão simples quanto parece. Não é tão simples, muitas vezes, quanto os conservadores tentam fazer parecer. Então, beleza, né? Se não é simplesmente uma tentativa de preencher esse vazio deixado pela falta da construção de uma família e pela falta de filhos, então, o que está acontecendo? Então, a primeira coisa, as pessoas não se sentem mais na obrigação de agirem como adultos. Elas não se sentem mais no dever moral, digamos assim, de admitirem, de assumirem a maturidade delas. De assumirem que elas não podem continuar reproduzindo certos comportamentos que são infantis. E isso não acontece só com as mulheres. Essa foi uma crítica que eu vi bastante do pessoal da esquerda, né? Que a crítica era muito exagerada, que era uma forma de preconceito, uma forma de machismo, porque os homens também colecionam carrinhos, colecionam bonecos, colecionam videogame,
passam o dia inteiro jogando videogame e ninguém critica. E isso não é um problema. Mas é quando são as mulheres fazendo isso, de repente todo mundo fica escandalizado. E a questão é que quando os homens fazem isso, também é um problema. Quando os homens fogem da responsabilidade deles de adultos para criarem um hobby que, na verdade, é um prolongamento da infância, que é uma forma de continuar brincando, de continuar se divertindo com coisas ali que são elementos infantis, e eles levam isso para a vida adulta, e isso consome, muitas vezes, uma parte da vida deles gigantesca, né? Isso consome horas do dia, eles deixam de assumir a responsabilidade de adultos mesmo, para ficar se dedicando a esses hobbies. Isso também é um comportamento disfuncional, também é uma recusa a assumir a vida adulta, a assumir as responsabilidades e os deveres da vida adulta. Então as pessoas querem prolongar a infância o máximo possível. Elas querem continuar vivendo em um mundo lúdico, em um mundo de fantasia, em um mundo onde elas podem brincar, em um mundo onde elas podem construir a realidade do jeito que elas quiserem e viver aquilo ali. E para elas aquilo realmente não tem nada demais, assim, elas não veem problema. E quando são os homens fazendo isso, eu já cansei de ver mulheres, inclusive de esquerda, não só conservadoras, né, não só aqui da nossa bolha, mas mulheres de esquerda reclamando em como é naturalizado que o homem possa perder horas do dia dele, por exemplo, arrumando carro. É muito comum isso. É muito comum ver homens que se importam mais com carro do que com filho, sabe? Que gastam dinheiro, que gastam 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês em uma parcela do carro novo, ou então para customizar o carro, para personalizar o carro, para trocar não sei o que lá da luz do neon do carro, enquanto não pagam uma pensão, sabe? Ou então homens que pegam um fim de semana, deixam a mulher com os 2, 3 filhos em casa para ir numa feira de carro antigo, para ir num negócio de anime, esses eventos de anime que tem muitos, né? As Comic Cons da vida aí. Então, os homens sempre fizeram isso, né? Eles sempre fugiram da realidade com essas coisas de criança. E agora as mulheres, talvez porque elas viram os homens fazendo isso, elas também começaram a achar que, se os homens fazem, por que eu não posso? Se os homens fogem da realidade, se eles não aceitam a vida adulta, as responsabilidades, né? E eles ficam procurando essas fugas para prolongar a infância e se divertir e viver nesse mundo lúdico, então por que eu não posso? Então é mais uma vez essa lógica que vem do feminismo, né, de certa forma, essa lógica que vem do se o homem faz tal coisa, por que eu não posso fazer também? Se o homem tem direito de fazer isso que prejudica a família, que prejudica as pessoas em volta dele, por que eu não posso fazer também? Esses movimentos sociais todos, né, esses movimentos políticos, eles criam uma coisa muito louca, que é esse deslocamento da moralidade, né? Então, as pessoas não buscam fazer o que é certo, o que realmente é benéfico para todo mundo, né? Elas não colocam as virtudes, digamos assim, como um ideal. Elas baseiam as atitudes delas no que os outros fazem. Então, se o outro faz, se o outro pode, eu também quero poder. Ela não para pensar nas consequências daquilo. Se aquilo... Na verdade, elas não param para pensar nem se aquilo realmente vai trazer felicidade para elas. Mas é simplesmente assim. Se o outro faz, eu também quero. É um movimento muito infantil, na verdade, né? A gente volta a essa questão da infantilização das pessoas. As pessoas não conseguem se libertar desses pensamentos, né, dessa estrutura de pensamento infantil, de criança mesmo, de criança imatura. Quem é mãe sabe do que eu tô falando, né? Quem tem mais de um filho, principalmente. As crianças têm esse comportamento direto. Elas veem o amiguinho, o irmão, o primo fazendo uma coisa e elas querem fazer. Não importa se aquilo é bom ou ruim, não importa se aquilo é benéfico ou não. E aí a resposta clássica da mãe é qual? Você não é todo mundo. Se o seu amiguinho quiser se atirar da ponte, você não vai se atirar também porque ele quis. Mas a gente vê esse comportamento sendo reproduzido na vida adulta. Então é muito bizarro. E aí volta a questão, né? São mulheres adultas que já têm família, que já têm filhos. Se fosse, vamos lá, na minha visão, né? Agora a minha visão particular sobre isso. Se fossem pessoas realmente doentes psicologicamente, né? Pessoas que passaram por traumas muito graves, que perderam filhos, ou então, sei lá, que são autistas, que têm realmente um desequilíbrio psicológico,
eu não acharia algo ruim necessariamente, sabe? Eu não acharia que justificaria esse escarcéu todo que está sendo feito. Ou mesmo se fossem mulheres que não conseguiram ter família, que não conseguiram casar, né, que chegaram ali aos 40, aos 50, sem filho, sem marido, sem família, eu acharia super compreensível, sabe? Do ponto de vista psicológico, né? Super compreensível que na falta de uma família real, né, de uma estrutura real familiar, elas buscassem alívio psicológico nesse simulacro de maternidade, que no fundo é o que são os bebês reborn. Né? Elas estão simulando ali, fantasiando, fazendo uma brincadeira mesmo de ser mãe, de cuidar, de desenvolver esse instinto materno. Agora, eu acho que o fato de serem mulheres com família e com filhos é o que deixa a coisa toda muito pior. Porque essas mulheres passaram por uma maternidade real, elas se casaram, elas cumpriram todo esse script, sabe? E mesmo assim, elas ainda sentem a necessidade de brincar de boneca. Isso pra mim é o mais chocante. E eu acho que no fim das contas o que explica é realmente essa incapacidade que as pessoas têm hoje em dia, e isso é geral, tá? Não são só elas, todo mundo, ninguém quer mais ser adulto. As pessoas não querem mais ser adultas. Elas não querem mais assumir a responsabilidade da vida adulta. Elas não querem mais abrir mão das coisas que elas faziam na infância e na adolescência. E isso é normalizado por todo mundo. Só que de vez em quando acontece desse problema, digamos assim, a gente tem um problema geral, que é essa recusa a amadurecer, né? Esse é o problema. E a gente tem as consequências disso na prática. Esse problema, digamos assim, que está aqui mais em cima, ele vai se desdobrando de maneiras diferentes ao longo do tempo, né, de acordo com as circunstâncias sociais, de acordo com a realidade. Então, isso acontece nos homens, como eu falei antes, né? Isso acontece nos homens nessa mania de ficar 8 horas por dia jogando videogame, nessa mania de abandonar a mulher com filho pequeno pra ir pra eventozinho de anime, pra ir brincar de, sei lá, RPG com os amigos. E talvez, olha só, eu vou até dar uma colher de chá pros esquerdistas sobre quando eles falam que quando é mulher fazendo isso, ela é muito mais julgada. E eu acho que eles estão certos, tá? Eu não acho que eles estão 100% errados nisso, não. Eu acho que as mulheres são mais julgadas porque, de certa forma, a mulher é o último bastião da civilização, digamos assim. Quando o homem falha, enquanto homem, né, quando ele falha com a responsabilidade dele, quando ele se recusa a amadurecer, a crescer e tal, quando ele abandona a família, isso é grave. Mas não é tão grave como quando a mulher faz o mesmo. Justamente porque a responsabilidade que a mulher tem com a criação dos filhos pequenos, principalmente, com a manutenção da casa, né, com sustentar a estrutura familiar no geral, é maior. Isso é uma coisa que não tem como negar. Então a gente vê isso na prática mesmo, e eu acho que essa é mais uma demonstração. Quando o homem passa o dia inteiro jogando videogame, ou o fim de semana inteiro mexendo com o carro e tal, a gente julga, a gente critica, é ruim, é um problema. Mas quando a mulher faz isso, é pior, porque a mulher tem mais responsabilidade sobre a família. É esperado da gente que a gente seja essa força, né? Que a gente seja esse pilar que não deixa a estrutura familiar se romper, né? Esse pilar que não abandona os filhos, que não abandona a família. É por isso que quando uma mulher, por exemplo, joga um recém-nascido no lixo, quando ela dá para adoção, quando ela abandona um filho de alguma forma, isso causa muita revolta, inclusive nas mulheres. As mulheres talvez fiquem até mais revoltadas do que os homens, porque a gente entende a nossa responsabilidade. E isso vai muito além da esfera social, sabe? Isso vai muito além de feminismo, de todas essas questões políticas, digamos assim. A mulher tem, né, a gente tem dentro da gente uma espécie de instinto mesmo, a gente tem um instinto materno que existe, que é real, por mais que os feministas digam que não. A gente tem esse senso primordial, sabe? Muito instintivo, muito profundo na gente, que a gente não consegue desligar, digamos assim, de que a gente não pode fugir da raia, sabe? De que a gente não pode se recusar a amadurecer. A gente não pode recusar o nosso papel, sabe? A gente não tem esse direito, digamos assim, de alguma forma permanecer sendo criança para sempre, permanecer imaturas, permanecer fugindo da realidade. A gente não pode fazer isso, porque se a gente fizer,
a sociedade acaba de vez, entendeu? Se as mulheres se recusarem a crescer, se recusarem a cumprir o papel delas, a gente realmente tá ferrado enquanto civilização, porque não vai sobrar nada. Se as mulheres chegaram nesse ponto, é porque os homens, eles já deram área, ó, há muito tempo. Então, é uma coisa, né, quando a gente vê mulheres se negando a assumir o papel da maternidade, digamos assim, no movimento feminista, né, no movimento revolucionário. A gente sabe que elas fazem isso porque elas já estão realmente com a psique totalmente destruída, né, elas já estão com a alma completamente adoecida, elas foram vítimas de uma lavagem cerebral, assim, desde a infância, da adolescência e tal. São muitas questões. Agora, quando a gente vê mulheres normais, digamos, né, mulheres que não são envolvidas politicamente, que têm uma vida normal ali, que são casadas e tal, mulheres comuns, agindo como crianças, se comportando como crianças, tem alguma coisa dentro da gente, sabe, inconsciente mesmo, que acende um alerta. Tipo assim, meu, ferrou, entendeu? A sociedade realmente tá falindo, a gente tá no fim dos tempos. Porque não é normal que mulheres comuns, que mulheres que são casadas, que têm filhos, né? Eu vou repetir isso várias vezes, porque isso foi o que mais me assustou, assim. Quando essas mulheres começam a se comportar como crianças, começam a se comportar de maneira disfuncional, porque não se trata apenas de uma mera coleção de objetos. Elas realmente tratam o bebê como filho. Elas ficam o tempo todo nas matérias, né? Elas ficam o tempo todo ninando a criança, elas ficam penteando o cabelo, elas ficam trocando roupinha. Tem esses casos mais absurdos, né, das mulheres levarem a criança para o hospital, levarem a criança para o posto de saúde, enfim, levarem para o parquinho para brincar com as outras crianças. Então, quando você vê mulheres normais, entre aspas, né, até então normais, apresentando um comportamento tão disfuncional nesse nível, é um sinal muito claro de que a sociedade tá ferrada mesmo, de que os problemas sociais saíram de uma esfera, digamos assim, mais macro, né? Saíram ali da esfera da política, da burocracia estatal e tudo mais, e esse problema desceu para a base da sociedade, entendeu? Desceu para as pessoas comuns que muitas vezes nem se interam, que nem sabem dessas questões. Então, talvez as pessoas não consigam racionalizar dessa forma que eu tô fazendo. Né? Elas sentem esse incômodo, elas sentem que alguma coisa tá errada, elas sentem que isso não pode ser normal, mas elas não sabem muito bem dizer o porquê. Talvez elas até saibam, talvez lá no fundo da mente, né, elas até entendam qual é o problema, mas se elas falarem isso em voz alta, elas vão estar assumindo que o feminismo tá errado. Elas vão estar assumindo que não é possível tratar homens e mulheres de maneira igual. Elas vão estar assumindo que não é possível dizer que o homem e a mulher têm responsabilidades iguais na sociedade, na família, na estrutura familiar, né, no cuidado com os filhos. Então elas não querem assumir isso. Elas não querem admitir que por mais que a ideologia feminista, modernista em geral, seja muito conveniente em alguns aspectos, né, porque traga essa ideia de igualdade, traz essa ideia de que não existem papéis sociais e, portanto, cada um é livre para fazer o que quiser, para se comportar como quiser, enfim, ninguém mais tem responsabilidade primordialmente de nada. Agora, as mulheres não são mais primariamente responsáveis pelo cuidado com as crianças pequenas, né, pelo cuidado com a casa. Então, tudo isso é muito conveniente em certo aspecto, mas no fundo, a realidade sempre prevalece, porque ela está inscrita na nossa natureza, sabe? Ela está lá no fundo da nossa alma, não tem como tirar. Por mais imersa na ideologia que a pessoa esteja, por mais liberal, modernista que ela seja, no sentido de dizer, mas qual é o problema? Cada um faz o que quer, mas é só, não precisa aceitar, é só respeitar, e outras coisas que eu li sobre esse assunto, né, do pessoal passando pano. Mas não tá te fazendo mal nenhum, isso faz ela feliz, então qual é o problema? Por mais que todo esse discurso ainda esteja em voga, né, que as pessoas ainda repitam isso que nem um papagaio, no fundo, elas sentem que alguma coisa está errada. Elas sentem que isso não pode ser normal. Pode até não estar me fazendo mal diretamente agora, né? As mulheres estão lá, estão sendo felizes, entre aspas, estão se divertindo lá com os bonecos delas, mas no fundo, tem alguma coisa errada aí. As pessoas sentem isso.
Não dá pra tirar isso da gente, sabe? Por mais profunda, por mais bem construída narrativamente que seja a ideologia, a nossa natureza não pode ser apagada. A nossa natureza não pode ser modificada. Então sempre vai ter esse resquício, sabe? Sempre vai ter lá no fundinho da nossa mente aquela vozinha ali soprando que, putz, isso aqui tá estranho. Isso aqui não deveria ser assim. Esse instinto, digamos assim, né, básico, primal de sobrevivência, nunca vai ser apagado. E outra questão também, ainda falando sobre o fato de serem mulheres com família. Em outros tempos, quando a sociedade não era completamente atomizada, quando as pessoas não viviam isoladas umas das outras, qual que era, digamos assim, o curso normal da vida de uma mulher média? Ela tinha seus filhos ali pelo final da adolescência, seus 20 e poucos anos, né? Ela casava ali, tinha 2, 3 filhos. Logo, aqueles filhos, quando chegavam no final da adolescência, no começo da idade adulta, também casavam, também tinham seus filhos. Então, uma mulher ali pelos seus 40, 50 anos, já estava cuidando dos netos. Isso era o natural. Né? A gente tinha comunidades muito mais próximas, onde as pessoas ajudavam realmente as outras, né? Onde as avós ajudavam a cuidar dos netos, onde as avós ajudavam a cuidar dos sobrinhos, do neto da amiga, do filho da amiga, enfim, tinha toda uma rede comunitária onde os bebês eram cuidados por todo mundo. Esse é outro ponto em que os conservadores erram muito, quando eles começam a idealizar, a praticamente endeusar essa imagem, essa figura da família tradicional nuclear, né? O papai, a mamãe e os filhinhos. Isso nunca foi assim. A responsabilidade de cuidar do filho nunca foi só da mãe. As avós sempre ajudaram, as irmãs ajudavam, as tias ajudavam. Você tinha toda uma rede familiar ali ajudando a cuidar dessa criança. Mas hoje o que acontece? As pessoas se mudam de cidade, então você tem um filho, daqui a pouco seu filho vai fazer faculdade em outra cidade, em outro estado, ele muda até de país, ele se casa e ele vai para longe, enfim. Então essas redes, né, de apoio vão se esfacelando, elas praticamente não existem mais. Então muitas vezes essas mulheres que gostariam de cuidar dos netos, né, que gostariam de ter essa proximidade maior, elas não podem fazer isso porque a filha está morando em outro estado, porque a filha está morando em outra cidade, ou mesmo porque a filha não teve filho. Então tem isso também. Tem esse fenômeno das pessoas que não querem mais ter filhos. Então as mães dessas pessoas não vão ter a experiência de ter netos, não vão ter essa experiência de continuar tendo bebês em casa ao longo da vida. Né? Então a mulher tem aquela fase ali onde os filhos dela são pequenos. Geralmente, hoje em dia, as pessoas não têm mais que 2 ou 3 filhos, né? No máximo, 3 filhos já é muito, por uma série de circunstâncias também que não tem a ver só com revolução cultural, que tem questões econômicas envolvidas também, mas eu não vou falar disso aqui, senão o vídeo vai ficar enorme e eu vou entrar em outro assunto, enfim. Mas o fato é que as pessoas têm poucos filhos, então a mulher tem os bebês ali em casa durante alguns anos, né? Durante 2, 3, 4 anos, e depois ela nunca mais convive com o bebê. Ou ela não convive porque os filhos dela não quiseram ter filhos, ou porque os filhos foram para longe. Então ela não convive com os netos. Então isso também deixa um buraco, né? Isso também deixa um vazio. Porque o natural seria que as mulheres continuassem convivendo com bebês durante a vida inteira. Se não com os próprios filhos, mas com os filhos das amigas, com os netos, com os sobrinhos. Só que hoje em dia isso não existe mais. Quando eu virei mãe, um dos fatores que dificultou muito, assim, no começo da minha maternidade, né, é porque eu nunca tinha convivido com criança. Vocês têm noção disso? Eu fui mãe aos 25 anos e eu nunca tinha tido convivência próxima com nenhuma criança, porque meus primos eram todos mais velhos, eles não tinham filhos, eu também era filha única, então simplesmente não tinha criança, fora os meus amigos, né? Os meus amigos que cresceram comigo, que tinham a mesma idade. Mas crianças mais novas que eu, simplesmente não existia. Então eu nunca tinha pegado um bebê no colo. Vocês têm noção disso? Quando na história da humanidade, uma mulher chegou na vida adulta com mais de 20 anos sem ter cuidado de um bebê, nem que fosse por um tempo, sabe? Nem que fosse ali por alguns meses, ou sei lá, para ajudar uma amiga, para ajudar um parente, uma vizinha. Isso é inédito na história da humanidade. Então a gente tem mulheres que não conseguem mais exercer a maternidade de forma plena.
E isso é muito interessante, porque a gente vê que não basta simplesmente ter os filhos, digamos assim, né? Isso é mais um problema dos conservadores. Não basta simplesmente você ter os seus filhos para cumprir tabela, para dizer que, olha só, eu tive a minha família aqui, né, minha família nuclear. Eu casei, eu tenho meu marido e meus 2 filhos aqui, pronto. A família não para aí. A família é uma rede, é um conjunto muito grande de pessoas, sabe? Que envolve neto, que envolve sobrinho, que envolve tio. Então, quando você começa a fragmentar essa rede para deixar só esses pequenos núcleozinhos, né, de papai, mamãe e filhinho, e você isola esses núcleos uns dos outros, você não está construindo família tradicional nenhuma. Você está construindo uma família moderna, 100% moderna, onde as pessoas têm que se virar sozinhas ali com seus filhos, elas não ajudam os filhos umas das outras, né? As primas não se ajudam, a tia não ajuda a sobrinha. Isso é uma bizarrice. E eu vejo isso sendo endossado, inclusive, por conservador católico, que é pior ainda. Há alguns anos atrás, na bolha, teve o surto, assim, do seguinte papo, né, da seguinte história. Você não pode morar próximo dos seus pais. Você não pode morar próximo dos seus parentes, dos seus tios, porque senão as pessoas vão querer se meter na sua vida. Porque senão as pessoas vão querer dizer o que você tem que fazer. E aí você não vai conseguir seguir seu próprio caminho, você não vai conseguir desenvolver seus próprios projetos, trabalhar pra caramba, né? Porque agora a nova moralidade católica do Instagram é essa, né? É trabalhar de fim de semana e feriado pra ficar milionário. Você não vai conseguir trabalhar em feriado, em aniversário, em Natal, para fazer seus milhões, se você tiver seus tios ali te chamando pro churrasco. Se você tiver seus primos ali te convidando para ir fazer, sei lá, uma trilha. Você não vai conseguir ficar milionário. Então, qual que é a solução? Fica longe de todo mundo. Vai morar em outra cidade. Vai, enfim, fazer sua vida longe dos seus parentes, porque senão eles vão te impedir de crescer. E aí se cria essa maluquice de mulheres querendo ter uma família tradicional, querendo ter vários filhos, né, querendo ser abertas à vida, sem a ajuda de ninguém. Sem a ajuda de uma tia, de uma prima, de uma irmã, de uma mãe, nem as avós. Nem as coitadas das avós podem participar mais da criação dos netos. Então, assim, é óbvio que não tem absolutamente nada de tradicional nessas famílias, pelo contrário. São estruturas completamente modernas, mas enfim, eu já tô mudando de assunto. Esse não é o tema do vídeo, mas eu acabei me exaltando um pouco, porque toda vez que a gente entra nesse assunto, isso me irrita, sabe? Me irrita essa coisa de tentarem vender um estereótipo de família que não tem nada tradicional, como se fosse. É como se fosse algo antigo e verdadeiramente baseado na fé católica, quando é só mais um arranjo moderno. Mas tá bom, isso é assunto para outro vídeo. Voltando à questão dos bebês reborn, me parece que é muito provável que essa falta de uma relação familiar mais sólida, né, mais amorosa, com mais trocas nesse sentido, das pessoas se ajudarem, das pessoas apoiarem umas às outras na vida mesmo, né, essa atomização da vida, faz com que as pessoas entrem para dentro de si mesmas, sabe? Faz com que elas tenham vidas muito autocentradas, que elas acabem pensando só nelas mesmas, e aí isso dá espaço para o sofrimento, dá espaço para a pessoa ficar pensando demais nos próprios problemas, e muitas vezes são problemas que a pessoa não tem como resolver, né? Então, aumenta a necessidade de ter uma válvula de escape, aumenta a necessidade de ter alguma coisa para fugir da realidade. O resumo da ópera é que eu acho que não dá para passar pano, sabe? Não dá para comparar com outro hobby qualquer. Não tá no mesmo patamar, não é a mesma coisa. Se fossem só colecionadoras ali, que têm um objeto porque elas acham bonito e divertido, e elas deixam lá na prateleira e pronto, beleza, mas não é esse o caso. É, infelizmente, mais um sintoma de que a gente vive numa sociedade extremamente adoecida, extremamente maluca mesmo, que talvez esteja à beira de um colapso.